Ok. No canto esquerdo da tela de vocês aparece aí para gravar? Agora apareceu. Entrou mais uma colega aí, Eliane. Bom dia, Eliane. Será que ela está nos ouvindo? Eliane, se você estiver falando, está muito baixa a sua fala aqui. Eu não consigo ouvir, pelo menos. Qualquer coisa, escreva no chat. Professor, não sei para os colegas, mas o chat nunca está disponível aqui. Está dizendo que não está disponível. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ele não é disponível mais, Oswaldo. Rapaz, chat da reunião. Bom, então tá. Bom, Eliane, eu não consigo te ouvir, tá? Então, deixa eu me apresentar então, turma, né? Como eu estava falando, eu sou o professor Oswaldo Alves, tá? O nosso coordenador é o professor Oswaldo Borges, né? Então, eu sou Oswaldo Alves Pereira, tá? Eu sou formado em Física, certo? E a minha pós-graduação, mestrado e doutorado é em Física Ambiental ali, ambos os cursos pela UFMT, né? Eu estou na Unic desde 2015, né? Já trabalhei em algumas outras instituições aí, como a Ricarda lembrou aí, foi minha aluna lá na Univag, né? Já trabalhei com o professor Marcos lá no Unemate, né? Como contratado e por aí vai, né? E a nossa disciplina é a bioclimatologia, né? Vocês já começaram a disciplina com o professor Jonathan, né? Jonathan Zangeski, né? E hoje nós vamos falar do movimento aparente do Sol, né? Eu acho que o professor Jonathan começou com a parte de clima, né? Tempo e clima com vocês, se não me falha a memória, tá? E então eu vou postar aqui a aula para nós começarmos. E outra coisa, eu gostaria muito da interação de vocês, tá? Tenho colegas de várias áreas do conhecimento aí, então vocês podem contribuir, podem falar, entendeu? Pode participar da nossa aula assim, sem culpa no cartório, tá? Vamos falar assim, né? É como eu costumo dizer, tá, pessoal? Eu não sou o dono da verdade, do conhecimento total. Então, eu vou apresentar uma aula aqui para vocês. E, como sendo uma pós-graduação, é muito importante o máximo de participação de todos, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a apresentação aí, turma? Sim. Ok. Então, nossa aula vai ser consequências meteorológicas, tá, do movimento da Terra, né? O que esses movimentos da Terra, eles têm como consequência, né? Massas de ar, chuva, frio, né? Então, nós vamos entender um pouco isso aí hoje, tá? Então, alguns conceitos básicos, né? Nós vamos discutir aqui a forma da Terra, tá? Os pontos, as linhas e planos de referências, né? As coordenadas terrestres, um referencial local, né? Culminação e declinação de um astro e movimentos da Terra e estações do ano, tá? Bom, conceitos básicos, então, pessoal, a forma da Terra, do planeta Terra, né? Pessoal, antes de mais nada, como eu havia falado antes da apresentação nossa aqui, nós estamos passando por um período assim bastante conturbado assim em todas as áreas do setor, né, da sociedade, né? E tá na moda
falar, um grupo de pessoas falar que a Terra é plana, né? Ora, nós estamos num país democrático, tá, pessoal? Vocês podem pensar o que vocês quiserem, né? O pensamento é livre, né? Mas, assim, em termos de base científica, você tem que ter conhecimento de causa, tá, pessoal? Você tem que ter conhecimento científico para poder afirmar categoricamente um conceito. Então, nós vamos estudar algumas coisas que implicam esses movimentos aí, né? Normalmente eu falo assim, né, ó, pessoal, se você quiser acreditar que a Terra é plana, ótimo, só não vai sair falando por aí que você me conhece, tá? Tá bom? Brincadeira, tá, turma? Professor, Oi, desculpa interrompê-lo, mas a sua transmissão não está em tela cheia, tá? não tá em tela cheia? Mas vocês estão lendo o que agora aí? A primeira página, agora mudou para conceitos básicos. Deixa eu... E agora? Não tá em tela cheia ainda? Para mim aqui não. Todos estão assim, turma? Sim. Peraí. Deixa eu abrir aqui, fechar de novo e abrir, peraí. Compartilhar. Tem uma pessoa que ergueu a mão, o Marcos, já falou. E agora, Marcos, como que ficou? Sim, agora está tela cheia. Ah, Ficou beleza. também aqui, professor, tela cheia. Beleza, beleza, tá? Ok, então nós falamos aqui do índice, né, dos pontos que nós vamos estudar hoje, né? Então, os conceitos básicos aqui, né, pessoal? Então, existe, pessoal, na sociedade científica, né, grupos que estudam diversas coisas da nossa superfície, do nosso planeta, né? E também tem um grupo que estuda a forma do nosso planeta, né? Então, para o modelo de globo terrestre, né, inicialmente se constrói um geóide, né? Então, um geóide, tá, pessoal, é um modelo físico da forma da Terra, né? É assim, um geóide por quê? Porque ele não é uma esfera perfeita, certo? Mas também ele não é não é uma superfície plana, não é uma terra chata, como grupos de pessoas estão falando por aí, tá? Então ele está entre um formato mais rugoso, certo? Mas com um grande modelo que se aproxima de uma esfera, tá? Então, de acordo com... Tem alguém precisando entrar aí, né? Deixa eu ver, permitir a pessoa entrar aqui. Pessoal, quem aparecer aí com permissão para entrar aí, vocês admitem aí, tá? Que eu vou tocando a aula aqui, tá bom? Certo? Então, aqui, de acordo com Carl Gauss, né? É a figura física da Terra, né? Sendo de fato do seu campo de gravidade, tá? Então, segundo esse pesquisador aqui, o Gauss, né? O Carl Friedrichs, né? Gauss, é um modelo
de formato da Terra está em função do campo gravitacional. Eu já vou explicar isso, então, uma figura mais para frente para vocês aí, tá? Resultante da medição do nível dos oceanos, né? Em seguida, aproxima-se com um geóide, certo? Por um elipsoide de revolução. Então, esse elipsoide também é próximo de uma esfera, de um formato esférico, né? E de revolução, porque ele está em movimento, ele está em movimento circular, movimento de rotação, certo? Que movimento de rotação que é esse? É um movimento que o planeta, né, que o corpo faz em torno do seu próprio eixo, né? E também tem um movimento de translação, né? E mais para frente nós vamos ver que tem um outro movimento chamado de precessão, tá? Nós vamos explicar tudo isso aí mais detalhadamente, tá? Certo? Então, esse elipsoide de revolução, que é um sólido, certo? Gerado pela rotação de um elipse, né? Em torno do eixo menor dos polos. Então, segundo o Gauss, né? Seria esse movimento, essa forma aqui, pessoal, tá? Devido ao campo gravitacional, tá? Então, o que a NASA fez? A NASA mediu a intensidade do campo gravitacional da Terra, de todo o planeta, né? Então, assim, então a parte mais avermelhada, né? Você tem um campo gravitacional menor, né? E mais próximo ao oceano, você tem campo gravitacional maior. O que é a gravidade? A gravidade é uma força, certo? Que atrai a matéria, que atrai os corpos para o centro do planeta Terra, certo? Então, onde tem maior intensidade de campo aí é próximo ao oceano, né? Certo? Então, esse modelo aí, ele chega dessa figura do lado direito aí, que está nesse cubo, certo? Então, nesse cubo aí, você tem uma representação matemática, certo? Para nós estudarmos os movimentos da Terra, certo? Então, essa é uma representação mais real que se tem do planeta Terra, tá? Pessoal, desculpa, eu falei o contrário aqui, tá? Nessa primeira figura do lado esquerdo aqui, ó, quanto mais próximo do vermelho, maior é o campo gravitacional, tá? Ou seja, porque está mais longe do centro da Terra, né? Se você olhar aqui os pontos mais vermelhos, são os picos das cordilheiras, tá? Aqui na América do Sul você tem a Cordilheira dos Andes, né? Você tem o Himalaia, tem, né? Então, esses pontos vermelhos aqui é onde tem um campo gravitacional maior. Perdão, eu falei o contrário, tá? Então, no Brasil, adotou-se o elipsoide, tá? De Rayford, né? Cujas dimensões foram consideradas as mais convenientes para a América do Sul, tá? No entanto, utiliza-se o elipsoide da União Astronômica Internacional, né? Homologada em 1967 pela Associação Internacional de Geodésia, né? Então, geóide, tá, pessoal? É esse objeto, né? Que se assemelha a um formato, um formato próximo ao do que seja uma esfera, tá? Que passou a se chamar elipsoide de referência. Então, esse elipsoide de referência seria essa figura mais à direita aí, tá? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário aqui? Essas coisas aqui vocês não precisam decorar, tá bom? Esses nomes aí, tá? Algum questionamento? Alguém quer falar? Alguém quer contribuir? Posso continuar a aula tranquilo? Bom.
Então, vamos falar aqui pontos, linhas e planos de referência, tá? Essa figura aqui, pessoal, é uma representação esquemática do que seja o nosso planeta. Nosso planeta, tá? Então, nós temos aqui a primeira... Eu vou passar o mouse aqui, vocês conseguem ver eu mexer com o mouse? Sim. Beleza. Então, pessoal, olhem bem para essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ela vai ser muito importante para a nossa aula hoje, tá? Essa primeira linha que sai aqui, ó, do S, que é Polo Sul, né? É uma linha, aliás, todas as linhas aqui são imaginárias, tá? Ela sai do Polo Sul, passa lá no centro do planeta, no ponto O, aqui é o centro do planeta, e sai lá no Polo Norte, tá? Isso aqui é o eixo imaginário da Terra, tá? Ok. Depois disso, nós vamos ter a linha do Equador, que é esse E minúsculo. Esse E minúsculo, tá? É uma linha, certo? Que divide o planeta em dois hemisférios, tá? Essa linha aqui, ó, é a linha do Equador, tá? Ela divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Esse plano, vocês têm que me ajudar aqui. Essa aqui é uma cor, que cor que é essa aqui? É rosa, um rosa mais claro, né? Que tem esse E maiúsculo. Eu acho que é um bege. É, eu acho também. Então, esse plano aqui desse E maiúsculo, pessoal, é um plano que é formado pela linha do Equador. É como se você pegasse uma laranja, certo? E pegasse uma faca e cortasse exatamente na metade aqui, ó. Certo? Então, você tem esse plano formado aqui do corte, né? É chamado plano do Equador, tá? Plano do Equador. Então, de novo, você tem a linha do Equador, que é uma linha imaginária que passa na superfície do planeta, que vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Nessa linha do Equador, é formado, então, um plano do Equador, tá? Alguém não entendeu isso, quer que eu repita? Conversa. Pessoal, quem tiver sem comunicação aí, pode falar no grupo aqui, que eu olho no WhatsApp aqui, tá? Eu pode pedir para o colega perguntar para vocês aí. Tá tranquilo, professor. Ok. Uma outra linha muito importante, pessoal, é uma linha que passa na superfície do planeta, certo? Ela sai do Polo Norte, aí vem na superfície do planeta, certo? E desce até o Polo Sul. É lógico que essa linha aqui, pessoal, não é só essa banda aqui, não. Ela dá a volta, certo? Nesse sentido aqui de rotação aqui, ó, tá? Então, essa é chamado de meridiano, tá? É esse M minúsculo aqui, ó, tá? Meridiano, tá? O primeiro meridiano que se estudou, pessoal, foi o chamado meridiano de Paris, né? Na época, o Napoleão Bonaparte, né, que foi o imperador da França, o Napoleão, ele teve muito sucesso pelas conquistas dele, porque ele era um cara, assim, muito inteligente, né? Ele investia muito em ciência, né? Na época, foi os franceses que inventaram a comida enlatada, né? Ou comida congelada, né? Porque o exército francês, eles avançaram e conquistaram muitos países europeus, né? E uma das invenções deles foram essa aí, inclusive a invasão de Napoleão, né, fez com que a família imperial portuguesa viesse para o Brasil, né? Então tem todos esses episódios aí.
E ele também gostava muito de ciência, então ele pediu para calcular o meridiano de Paris, né? O que é o meridiano de Paris? É uma linha imaginária que sai do Polo Norte, passa por cima de Paris, né? E vem até o sul. Como Napoleão perdeu a guerra, né? A França perdeu essa guerra aí, os ingleses se apoderaram desse conhecimento, tiveram acesso a esse conhecimento aí. Então, eles pegaram os cálculos, que era para Paris, e transferiram para uma cidade da Inglaterra chamada Greenwich, né? Greenwich tem um observatório astronômico, então o rei da Inglaterra, né, do Reino Unido ali, pediu para calcular essa linha, sendo uma referência, então, internacional, que é o meridiano de Greenwich, tá? Então, o primeiro paralelo, tá? Perdão, o primeiro meridiano é o de Greenwich, tá? Então, nós vamos falar assim, ó, toda linha que sai do norte, passa na superfície do planeta e chega até o sul e dá a volta por trás do planeta, são chamados de meridianos, tá? Toda linha que está na superfície do planeta, certo? Que dá um movimento, esse movimento aqui de, vamos falar assim, de leste para oeste, né? Isso aqui é norte, aqui é sul, então esse ponto aqui, à direita, onde eu estou passando o mouse, é o leste, né? E o outro ali é o oeste, que vai de leste para oeste, né? Nesse sentido, né? É chamado de paralelos, né? Ok. Então, professor, então eu posso ter diversos meridianos, diversos paralelos? Sim, né? É o que nós vamos ver. Só para nós deixar mais lúcido isso aqui que eu estou falando, dos meridianos, né? O meridiano é como se você pegasse uma laranja e tirasse a casca da laranja todinha, inclusive aquela casca branca, e ficasse só os gomos, né? Então, cada divisão de um gomo para o outro é como se fosse esse meridiano, tá? Essa linha de meridiano, tá? Ok? O M maiúsculo é chamado de plano de meridiano, tá? Ou seja, é um plano formado dentro do planeta, né? Semelhante à linha do Equador, que é o plano do Equador. Você tem um plano do Equador que é formado pela linha do Equador, que é o plano do Equador, e você tem também o plano de meridiano, que é um plano que é formado pela linha de meridiano, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui, pessoal? Eu preciso que vocês falem. No momento, não, professor. Tá tranquilo? É só a revisão lá que vocês já estudaram isso aí lá no ensino médio, lá quando vocês fizeram, que era antigo segundo grau, né? Bom, se eu pegar um ponto qualquer em cima da superfície do planeta, um ponto qualquer, certo? Esse ponto, pessoal, ele vai ter uma linha de meridiano passando por cima dele. Professor, mas não é de Greenwich? Não, não necessariamente. Pode ser um ponto qualquer na superfície do planeta. Então, você vai ter um ponto, vai passar vai passar uma linha nesse ponto aqui, né? Certo? Aqui está escrito, e tem o P. Esse P aqui, ó, que está aqui dentro, é chamado plano do paralelo, né? Certo? E essa linha aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, ó, certo? É o paralelo desse ponto P. Esse paralelo, pessoal, é paralelo a quem? É paralelo, tá, à linha do Equador. Por isso que é chamado de paralelas, tá? Porque está paralelo à linha do Equador, tá? O que é paralelo? Paralelo, pessoal, são linhas ou planos, tá? São planos que estão um do lado do outro, certo? Só que o ângulo entre eles é um ângulo zero, não tem ângulo, não é formado nenhum ângulo, tá? É um ângulo zero, tá? Perpendicular
Perpendicular, para quem é da área de engenharia e lembra bem, perpendicular é um ângulo de 90 graus formado entre uma linha e outra ou entre um plano e outro. É um ângulo de 90 graus, tá? Pessoal, dúvida nisso que eu falei? Perguntem. Nessa outra figura do lado direito, tá? Vamos supor que você é uma pessoa que está no ponto P. Nesse ponto P, na superfície do planeta. Na superfície do planeta, tá? Quando você está aqui na superfície do planeta, certo? Uma linha imaginária que sai do seu pé e vai para a sua cabeça, perpendicular ao plano que você está pisado, aonde você está pisado, certo? Isso aqui é chamado de zênite, tá? Zênite, essa palavra vocês têm que gravar, que a gente vai precisar lá na frente, tá? O zênite, tá? Zênite. Onde você está pisado, com seu pé pisado, é chamado de plano do horizonte, que no caso aqui a figura está um retângulo, um quadrado aqui, ó, de cor alaranjada, tá? Isso aqui é chamado de plano do horizonte. Como o planeta Terra é muito grande em relação ao nosso corpo, certo? Então nós temos a sensação, você olhando, nós temos a nítida sensação, pessoal, que se você olhar para a linha do horizonte, para o horizonte, você vai pensar que a Terra realmente é plana, certo? Ora, é só você pegar uma esfera gigante, vamos pegar aquelas bolas de... Quem já foi em fisioterapia, sabe? Ou pilates, né? Até na academia tem aquelas bolas de borracha gigante que a pessoa deita em cima. Você pega uma bola daquela gigante, grandona, certo? E pega um pontinho, pega uma caneta e marca um desenho naquela bola lá, certo? Aí você olha para aquele ponto que você desenhou. Em relação ao tamanho da bola, aquele ponto é muito pequeno. É como se fosse assim um Monte Everest em relação à superfície da Terra, tá? Ainda assim é muito pequeno, tá? É uma dimensão muito grande, grande, grande mesmo, a Terra em relação ao nosso corpo. Então nós não temos noção, vamos falar assim, as pessoas do senso comum e fora, nós não temos noção da grandiosidade que é o tamanho que é o planeta Terra, né? Então dá uma sensação realmente que nós estamos pisando numa superfície achatada e plana, tá? Por conta disso, pessoal, onde nós pisamos, onde nós estamos com os pés, onde nós construímos nossa casa e tudo mais, é chamada de plano do horizonte, tá? Plano do horizonte, tá? Você saindo do plano do horizonte, pegar uma linha imaginária que sai da sua cabeça, certo? Que é o zênite, passa por dentro do planeta. Essa linha passa lá no centro do planeta, até sair do outro lado do planeta, chamado de nadir. Tá? Esse é o nadir, tá? É o zelinha, tá? Então você tem o zênite nadir, ok? Esse zerinho aqui, ó, é um ponto localizado aqui, no caso, no hemisfério sul, tá? Localizado a sul, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Alguém não entendeu? Quer que eu repita tudo de novo? Sem problema nenhum, eu repito. Pergunta para os colegas aí, pessoal, que não tem, que está sem som, pergunta se eles estão entendendo, que eu explico de novo. Tá tudo certo, professor. Beleza. Tá. Bom, essa figura aqui, pessoal, então nós temos aqui, vamos identificar as duas principais linhas,
tá? As duas principais linhas. Você tem o Polo Norte e o Polo Sul, certo? Você tem a linha, esse primeiro meridiano aqui, ó, que é o meridiano de Greenwich. É o meridiano que eu estou falando aqui, mas ele está de jeito de Greenwich, tá? Ele sai, então, do Polo Norte, né? E passa na superfície da Terra e vem até o Polo Sul, né? Então, você tem o plano de Greenwich, certo? A outra linha que nós conseguimos facilmente identificar é a linha do Equador, né? Dentro da linha do Equador forma o plano, então, plano do Equador, certo? Bom, vamos supor que você está num ponto aqui em cima, ó, no hemisfério norte, certo? No hemisfério norte, tá? Você está localizado no hemisfério norte. Como é que você vai se localizar, certo? Como é que você vai passar a sua localização para um colega? Tipo assim, eu estou num ponto no oceano aqui, eu estou perdido, estou à deriva, né? Mas qual que é a sua localização? Lógico que você tem que ter um GPS aí, né? Só que você tem que dar algumas coordenadas. Então, convencionou-se, pessoal, como é que eu vou fazer a localização em um ponto qualquer da superfície do nosso planeta, né? Então, olha só. Toda abertura, olha só, a partir da linha do Equador, se eu caminhar em cima de um meridiano, tanto para norte quanto para sul, tá? Isso aqui é chamado de latitude, certo? Latitude. O problema é o seguinte, aqui na minha legenda está um φ minúsculo, né? Que é esse ângulo aqui, e aqui no desenho está um φ maiúsculo. Aqui está minúsculo, aqui está maiúsculo, tá? Depois eu vou tentar padronizar aqui, tá? Então, a latitude convencionou-se, né? Então, tá aqui, ó. Convencionou-se que a latitude é positiva no hemisfério norte e negativa no hemisfério sul. Então, qualquer abertura a partir da linha do Equador, certo? Então, ela vai ser positiva, ela vai de zero, ela vai, ó, vamos supor que essa linha do Zenit aqui, ó, tá aqui em cima, bem nesse ponto aqui que eu tô passando o mouse. Daqui, quando eu vou abrindo esse ângulo aqui, ó, até o Polo Norte, certo? Dá um ângulo de 90 graus, certo? Dá um ângulo de 90 graus, porque ela sai dessa referência aqui, ó, certo? E forma esse ângulo de 90 graus, certo? Então, vai de 0 a 90 graus positivo, ou ao contrário, quando ela abrir da linha do Equador até o Polo Sul, em cima de um meridiano, certo? É uma latitude negativa, tá? Então, você tem positivo para cima e negativo para baixo. Pessoal, alguém não entendeu isso? Quer que eu repita? Tô tranquilo, professor, de boa. Tranquilo? Tá? Eu sei que tem muitos colegas que são bons nessa localização aí, tá? Eu sei que vocês são fera nisso aí. Mas tem alguns colegas que já não lembram de algumas coisas, tá? A nossa amiga que é da área de enfermagem, aí você para a aula, fala, professor, eu não entendi, eu vou repetir para você, tá? Eu esqueci o nome dela. Beleza, professor. Oi? Tudo bem, qualquer coisa eu paro, senhor, sim. Ok, tá. Um outro ângulo de referência, pessoal, é a longitude, tá? Longitude é representada por esse ângulo, essa letra grega aqui, ó. Essa letra grega é chamada de lambda. Não precisa decorar essas coisas aí de letra grega, tá? Só para você ter uma simbologia. O que eu preciso que você saiba que longitude é um ângulo que sai do meridiano. A partir do meridiano, agora vamos pegar o meridiano de Greenwich. Ele vai ser o referencial, tá? Então, o meridiano de Greenwich, tá?
é o referencial para longitude, tá? Só você pensar assim, ó, longe de Greenwich, tá? Você está abrindo um ângulo, pessoal, a partir do meridiano de Greenwich, em cima da linha do Equador. Então, você está abrindo esse ângulo aqui, ó. Ele vai de zero, que é ali aqui em Greenwich, né, até 180 graus, tá? Então, aqui, ó, ele vem para cá, 180 graus. 180 graus é meia volta no planeta, tá? Beleza? Quando você abre aqui para... Aqui é leste e aqui é oeste, né? Então, você abre para leste, você tem... É chamado de Oriente. Oriente. De Greenwich para oeste, você tem Ocidente, tá? Então, você tem lá Oriental e para cá Ocidental, tá? Então, você tem Oriente e Ocidente, tá? Então, deixa eu ler aqui, ó. A longitude, tá, é contada a partir do meridiano de Greenwich para leste, tá? E para oeste. Então, de leste para oeste, tanto faz, tá? De leste para oeste, você tem até 180 graus, tá? Pessoal, lembrando que esse E aqui, ó, do texto, não é esse E que está aqui, tá? Esse E aqui é leste, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui essa letra aqui. Só para ficar igualzinha, né? Leste. Aí não vai confundir com esse outro E que está aqui, tá? Esse outro ângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar ele. Só um minutinho que eu já arrumo e já mando esse material para vocês aqui. Inserir símbolos. Agora, como é que eu vou achar o Φ? O Φ é grego. Vamos ver grego aqui, ó. Grego. Como é que tá ali o Φ? Esse Φ aqui, ó. É esse cara que eu quero. Inserir. Fechar. Cara, ele não muda. Você viu que eu mudei, que eu coloquei aqui. Será que é o formato da letra, rapaz? Tá grego copta. Eu quero esse carinha aqui, ó. Ah, mudou, agora mudou. Olha lá, ó. Deixa eu salvar. Pessoal, só mais uma coisa, se aparecer algum colega aí, vocês permitem ele entrar, tá? Deixa eu ver quem é que tá aí. Tá Wesley, Ricardo, Luiz, não tá. O Bruno entrou agora. Eu tô dando aula aqui, quem aparecer, que eu não consigo ver, tá? Aí vocês permitem a entrada do colega. Vamos voltar aqui para a aula. Beleza, pessoal. Denomina-se altitude Z, tá? Esse Z aqui, pessoal, não tem, vamos falar assim, é e não é, né? Porque lembra do zênite? Vamos voltar lá na... Aqui, ó. Esse zênite aqui, certo? O Z tem a ver realmente com a palavra zênite, né? Zênite é um ponto que sai da superfície que você está pisando, que é chamada plano de horizonte, e sai uma linha imaginária perpendicular a esse plano até o firmamento, até o céu, né? Nós vamos discutir isso aqui mais para frente também aí. Esse Z aqui é de altitude, mas também é de zênite, tá? É o zênite, é o ponto zenital, é o zênite da pessoa. Para quem se lembra lá da trigonometria, lá na matemática, né? Ou do plano cartesiano, né? Você lembra das três coordenadas, né? X, Y e Z.
Esse Z tem a ver com altitude ou de zênite, tá, pessoal? Então, denomina-se altitude Z, tá? A distância vertical de um ponto ao nível médio do mar, tá? Ou nível do mar, ok? A altitude é considerada positiva quando o ponto está acima do nível médio do mar, certo? Por exemplo, assim um avião em voo tem altitude positiva e um submarino submerso possui altitude negativa, tá? Pessoal, antes de eu mudar de assunto aqui, alguém tem alguma dúvida nessas linhas aí, nesses pontos? Sob controle, né? Então, vamos lá. Movimento aparente do Sol, tá? Os babilônicos, né? Então, a Babilônia, pessoal, é uma região lá do Oriente, lá, tá? Lá que tá entre aqui, eu vou falar aqui, depois eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Que tá nessa região desse mapa aqui, ó. Deixa eu ver, cadê os... Aqui, ó. Que tá entre o rio Eufrates e o rio Tigre, tá? Quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje, onde que fica essa região no mundo? A Babilônia. Sem olhar no Google aí, faz favor. Quero que vocês participem. Estou perguntando para vocês. No Oriente Médio, né? Isso, mas que lugar mais especificamente do Oriente Médio? Que país hoje que é isso aí? Pode pesquisar aí, então, tá, turma? Pode pesquisar. Eu quero que vocês respondam. Acharam alguma coisa? Eu estou tentando abrir aqui minha internet. Bom, enquanto você vai abrindo aí, eu só vou pegar uma água aqui, que senão eu estou falando demais, daqui a pouco o radiador vai secar. Rapidinho, já minha geladeira aqui do lado aqui, tá? Aguenta aí. Tem bolo ali, ó. Peraí, eu vou você. Pessoal, minha filha tá aqui pegando um bolo aqui, vai fazer um barulho aqui, tá? Deixa eu abrir para você aqui daqui. É no Iraque, professor? Hã? É no Iraque? No Iraque, exatamente, no Iraque, tá? Então, pessoal, vamos discutir agora um pouco disso aí, tá? Então, os babilônios, tá, pessoal, eles foram um povo que teve uma ascensão cultural e científica para aquela época muito relevante, né? E teve uma mudança extraordinária, assim, de contribuição para toda a humanidade, posteriormente, né? Então, nessa época aí, teve o rei, está escrito aqui em cima, ó, esse rei aqui, ó, Hammurabi, o Hammurabi, tá? Ele reinou aí, ó, de 1792 a 1750, praticamente 40 anos, né? Na Babilônia, né? Antes de Cristo, né? Então, ele é de 1750 antes de Cristo, tá?
E ele não, né? O povo dele, os babilônios, né? Começaram a se preocupar muito, pessoal, com a questão. Eles começaram a dar os primeiros cultivos, né? Eles começaram a entender como que era a dinâmica, né? Porque se você pegar aqui, ó, olha só o rio Eufrates aqui, ó, né? Esse povo, eles precisavam, é igual os egípcios, né? O rio do Egito lá, que eles, me fugiu o nome, mas vai voltar o nome agora. Como é que o Rio Nilo, né? Os egípcios, eles tinham os cultivos deles ali próximo às margens do rio Nilo, né? Só que eles tinham que entender a dinâmica, né? De seca e de cheia do rio, né? E os babilônios, eles foram os povos que começaram a ter as primeiras observações astronômicas, né? Eles que, vamos falar assim, eles que começaram, até onde se tem registro científico de história, foram eles que começaram a estudar a astrologia, né? A astrologia, né? E por quê? Porque eles associavam o que eles viam no céu, principalmente à noite, o movimento de alguns astros, né? Com situações que aconteciam na superfície da Terra, onde eles moravam, né? Eles faziam uma relação entre épocas do ano, né? Épocas do ano com colheitas, né? Com plantios, né? Eles percebiam que a vegetação era mais vigorosa na época que tinha mais sol na região, né? Que era o chamado verão, que é o verão, que nós chamamos hoje de verão, né? E que no inverno a colheita não era tão boa, né? Então era essa dinâmica aí que eles começaram a associar fenômenos que eles observavam no céu e fenômenos, e a partir desses fenômenos eles viam alguma modificação na superfície do planeta, ou do planeta não, perdão, onde eles estavam pisados ali, né? Onde eles estavam morando, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida nisso que eu falei? Quer falar também? Quer contribuir? De repente você conhece alguma história aí, alguma lenda, e pode falar, que sem problema nenhum, tá? Ok. Então aqui, ó, isso aqui é uma placa de argila, tá? São dos povos babilônicos ainda, tá? Primeiros a registrar os 5 planetas visíveis a olho nu, né? Então isso aqui é uma grafia, é a letra, é a caligrafia deles, né? A gravura da época dos babilônios ainda, né? Então eles identificaram no céu Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né? Professor, mas esses nomes aí são nomes da mitologia grega e da mitologia romana. Então, os babilônios deram os nomes deles lá, falaram, ó, isso aqui são, esses pontos aí são, aliás, a palavra planeta é de origem grega, né? Então, planeta em grego significa errante. Por quê? Porque se você olhar o céu à noite, você vai ver alguns pontos de luz, né? Que são, nós chamamos de estrelas hoje, né? Esses pontos são praticamente fixos, né? E quando eles se movimentam em conjunto, né? Isso tem que se observar, não é numa noite não, pessoal, é assim, todos os dias ao longo de um ano, né? Mas um dia que tiver nuvem, aí você não consegue observar, né? Tem que ser de céu limpo, né? E no meio dessas conjunto de estrelas, né? Vamos falar assim, ao longo de um dia para o outro, você vê que tem alguns pontos de luz que não fica no mesmo lugar. Então você tem que ter um referencial, tem que ter uma estrela lá que você vai ter, que vai ser o seu referencial. Essa estrela que é fixa, você vai ver que tem alguns pontos que muda de um dia para o outro a posição.
Essa que muda a posição é chamada de errante ou planeta, né? Então, a palavra planeta vem de origem grega, tá? Que significa errante, né? E esses errantes, né? Esses planetas, depois descobriu-se que eles não têm luz própria, né? Eles têm o que nós enxergamos o brilho deles aí é na realidade é a própria luz do sol que reflete neles, né? Certo? E esses planetas, esses nomes aí, ó, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, né? É da mitologia grega e da mitologia romana, né? Que eles são os heróis, os deuses deles, né? Da mitologia, da crença deles, né? Que eles batizaram com esses nomes aí, tá? Por exemplo, Mercúrio, né? Mercúrio na mitologia grega, na realidade da romana, né? Na mitologia grega ele é o Hermes, né? Ele é o Hermes. Hermes é aquele deus grego que tem aquelas asinhas nos pés, né? E segundo a história da mitologia, né? Esse Mercúrio, né? Ele é um deus que faz a ligação entre os homens, né? E os deuses. Então ele era chamado mensageiro dos deuses, né? E ele, como era uma pessoa muito esperta, um deus muito esperto, ele acabou enganando até o deus Apolo. Então ele está sempre perto de Apolo, né? Ele roubou o rebanho de Apolo, né? E Apolo na mitologia é o Sol, Deus Sol, né? Em outras crenças é chamada de Hélio, né? Hélio, tá? Então, para os babilônios, tá, pessoal? O céu era representado por uma cúpula azul feita de rocha, onde as estrelas estavam incrustadas, né? Sendo a mesma sustentação sendo a mesma, né, sustentada pelas altas montanhas da terra. Então, esses babilônios, eles acreditavam que esse céu, esse firmamento onde quando nós olhamos vamos supor, se você olhar durante o dia agora, né, para o céu, você vai vendo que aqui na Baixa da Cuiabana está nublado, né? Mas pegar um céu de dia, um dia de céu limpo, né? Um dia de céu limpo, você vai enxergar até certo ponto de altitude, né? Então, essa altitude aí, pessoal, hoje é chamada de firmamento. Firmamento. E segundo a mitologia babilônica, né? Ou a história dos babilônios, eles acreditavam que esse firmamento, né? É como se fosse uma cúpula, né? Um rochedo que estava assim, onde todos os movimentos da Terra, né? Tudo que eles observavam estava preso nessa cúpula. E essa cúpula, então, ela era sustentada, né, pelas montanhas, né? Tá? Então, eles buscavam entender, certo? Pessoal, só um pouquinho, pera aí, eu vou dar 5 minutinhos aqui e já volto aqui, tá?
Pronto, turma, voltando aqui, desculpa, tá? Então, assim, continuando aqui, certo? Os babilônios, então, tá? Babilônicos, né? Eles buscavam entender, tá, pessoal, assim, as vontades dos deuses, né? Porque era tudo em relação às crenças culturais deles, né? Professor, mas eles estavam errados? Não, eles não estavam errados. É o que tinha na época, né? Então eles buscavam entender as vontades dos deuses observando os astros no céu, né? As quais se refletiam de algum modo os fatos terrestres. Então eles relacionavam o que acontecia no céu com consequências na Terra, né? Assim, a astrologia e a astronomia nasceram juntas, né? A astrologia e a astronomia nasceram juntas, né? A astrologia, por um lado mais místico, né? Certo? Cultural, místico, e a astronomia, por um lado mais de causa e efeito, de observação, vamos falar assim, mais científico, né? Não que esteja, na época, a astronomia, pessoal, hoje, até hoje é uma ciência ainda, é a mais antiga que existe, né? Enquanto ciência, né? A astronomia é mais antiga do que a própria matemática, né? Como uma única forma de conhecimento. A palavra desastre, né? Desastre, né? Significa, primordialmente, né? Um fato contrário ao astro, né? Então, aqui, ó. Então, quando eles pensavam assim, tem um astro lá no céu, então esse astro está desajustado. Que astro que é esse? Você vê que tinha alguns pontos brilhantes no céu que movimentavam. Então, a palavra desastre vem de desajuste, né? Só para a gente entender um pouco dessas denominações aí, tá? Então, os deuses, né? Os heróis e os animais eram associados, né, aos astros observados. Essa gravura aqui, pessoal, eu esqueci o nome do artista que pintou isso daí, mas é do período medieval isso aí, tá? É de como que o homem na época pensava como que seria o que tinha depois desse firmamento, né? Então aqui você vê aqui, ó, você vê aqui a superfície da terra onde a pessoa mora, né? Você vê as casas aqui, vê os rios, né? Vê umas edificações maiores, vê as florestas, as montanhas, vê a natureza como a pessoa observa. Quando a pessoa olha para cima, ela enxerga esse firmamento, né? Esse firmamento aqui que os próprios babilônios imaginavam, onde estavam todos os astros que eles conseguiam observar. Estavam pregados aqui nessa cúpula, né? Aqui o Sol, a Lua, as estrelas, né? E tinha os planetas que eles não conseguiam separar o que era planeta, o que era estrela, luz própria e objeto em movimento, certo? Que tinha essa luz que era refletida pelo Sol, então eles não tinham esse conhecimento ainda, tá? Mas algumas dessas constelações, dessas estrelas, elas tinham um movimento diferenciado, que era chamado de errantes, né? Então, errantes significa planeta, né? Então, eles imaginavam uma pessoa que conseguisse chegar até a borda do mundo e conseguisse atravessar essa cúpula, ela ia enxergar todo um mecanismo, toda uma mecânica, toda uma engrenagem, uma engenharia aqui, que faz esse movimento acontecer. Então, era isso que eles imaginavam, né? E também tem a crença, a questão religiosa por trás disso tudo aí, tá? Bom, de novo, esse pessoal estava errado em pensar assim? Não, eles não estavam errados, pessoal, porque era o conhecimento que eles tinham na época.
era o que melhor de tecnologia eles tinham na época, tá? Bom, hoje nós sabemos que o céu não é desse jeito aqui, né? Que essa cúpula, ela não existe. Nós sabemos que a Terra não é plana, certo? Ela é esférica. Nós sabemos que o nosso planeta, onde a Terra, né, nós chamamos aqui, é apenas um planeta, é apenas um errante, certo? Como milhares de outros que existem no universo, que fica orbitando em volta de uma estrela, né? E que esse firmamento aqui, ele não tem fim, certo? Pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição do que eu falei até agora? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor, tranquilo. Tranquilo. Bom, acontece, turma, que esse modelo aqui de cúpula, tá? A astronomia moderna utiliza esse conceito para poder fazer os cálculos dos planetas perto aqui do nosso sistema solar, tá? Por quê? Porque ele é um modelo didático muito bem feito, muito bem elaborado, tá? Mas nós sabemos que isso não existe, mas nós vamos utilizar esse conceito dessa cúpula aqui. Nós vamos chamar isso aqui de esfera celeste. Já vou explicar para vocês aqui, vem comigo. Tá? Esfera celeste. Tá? Pessoal, hoje a astronomia, certo? Ela utiliza esse conceito de esfera celeste, por quê? Porque quando nós estamos aqui no planeta, aqui no Brasil, aqui onde estou passando o mouse, né? Aqui no Brasil, né? Quando você olha para o céu, você está vendo todos os astros, né? Movimentarem em algum ponto. Então esse firmamento onde você consegue enxergar a olho nu, certo? É como se fosse uma cúpula realmente, tá? Então, é como a ideia da astrofísica hoje, né, da astronomia hoje, perdão, é colocar, assim, é só um modelo didático, tá, pessoal? Modelo didático, tá? É colocar o planeta Terra no centro, imaginar uma cúpula esférica, né, uma cúpula, pode ser de vidro, aí você que pensa o que você quiser aí, né? Mas os astros, os outros planetas movimentarem em cima, preso nessas cúpulas aqui. Professor, mas eu aprendi que a Terra que movimenta em torno do Sol. Perfeito, é isso mesmo, certo? É por isso que nós estamos aqui nesse item aqui chamado movimento aparente, tá? Movimento aparente do Sol, certo? Por quê? Porque quando você está na sua casa, você olhou o amanhecer, a alvorada, você vê o Sol nascer a leste, ele passa por cima da sua cabeça e se põe a oeste, certo? Então, esse movimento aí é chamado movimento aparente, tá? Não é real esse movimento. Por quê? Você tem a Terra como referencial, mas a Terra não está parada, ela está em movimento, tá? Então você vê esse movimento, pessoal, essa parte aqui do desenho que fiz aqui, tá? Eu copiei essa figura da internet e esse solzinho que eu coloquei aqui é como se fosse o seguinte, ó. O sol lá amarelo aqui, ó, ele sai de leste para oeste, certo? Sempre de leste para oeste. E isso com a Terra parada. Lógico, a Terra não fica parada, né, gente? Mas você tomar a Terra como referencial.
Mas, na realidade, o Sol está parado, o Sol que está parado, e a Terra que se movimenta de oeste para leste. A Terra se movimenta de oeste para leste, tá? Só que o movimento aparente do Sol, nós temos a sensação que o Sol se movimenta de leste para oeste, tá? E esse movimento aqui é como se ele fizesse preso nessa cúpula aí, beleza? Essa cúpula é chamada de esfera celeste, tá? Então, aqui nessa esfera celeste aqui, ó, se eu fizer o prolongamento, deixa eu só voltar aqui, ó. Se eu fizer o prolongamento do eixo imaginário da Terra, esse eixo vai tocar lá em cima, no Polo Norte Celeste, então é chamado Polo Norte Celeste. Passando esse eixo imaginário lá no centro do planeta, descendo, vai sair no Polo Sul da Terra. E eu fizer o prolongamento, tá? Esse prolongamento aqui, pessoal, ele vai estar no Polo Sul Celeste. Polo Sul Celeste. Olha a linha do Equador no planeta Terra. Linha do Equador na Terra. Se eu fizer o prolongamento dessa linha, eu vou projetar essa linha, pessoal, lá na esfera celeste. Então, essa linha aqui, pessoal, é chamada de Equador Celeste, tá? Equador Celeste. Então, de novo, se eu pegar a Terra como referência, eu vou ter uma cúpula imaginária em volta do planeta Terra, certo? E eu fizer o prolongamento do eixo de rotação da Terra, certo? A partir do Polo Norte da Terra, e projetar isso aqui lá na esfera celeste, eu vou ter o Polo Norte Celeste. E no Sul, eu vou ter o Polo Sul Celeste. A linha do Equador, eu vou projetar também na minha esfera celeste, que eu vou ter, então, o Equador Celeste também, tá? Pessoal, disso que eu falei aqui, alguma dúvida? Quer que eu repita isso aqui? Vocês querem falar também? Eu quero escutar a voz de vocês. Está todo mundo quieto aí. Ou tudo isso aqui é muito novo para vocês? É só complicado a gente pensar na Terra parada, né? Com uma Terra parada. Dá um nó na cabeça. Né? Dá um nó na cabeça, porque nós temos que entender o movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol, pessoal, nada mais é, pessoal, é só isso aqui, ó. É um movimento aparente, ele sai de leste para oeste. Tá? Ele sai de leste para oeste. Só que, na realidade, o Sol está parado e quem está se movimentando é a Terra. Tá? Mas aqui é chamado de movimento aparente. Nós já vamos entender por que disso daqui. Tá? Turma, vocês estão vendo esse pontinho aqui? É como se fosse uma pessoa em cima do planeta Terra, bem aqui, ó. Sim. Então, ó, ali, pessoal, bem pequenininho, é um pontinho aqui que tem uma pessoa e tem uma listra aqui branca na superfície. Isso aqui é uma pessoa que está em cima do plano do horizonte dela. Então, eu vou projetar isso aqui na esfera celeste. Antes de eu falar... Antes de eu fazer esse camaradinho aqui, ó, só para seguir a sequência dos slides aqui da aula, tá? O planeta, o Sol, pessoal, ele tem esse movimento aqui aparente, né? Mas ele vai ter ele não vai subir muito para o norte nem descer muito para o sul, tá? Nem muito para o norte, nem muito para o sul, certo? Ele vai ter uma faixa aqui, que eu vou explicar mais para frente para vocês aqui. Ele vai caminhar de 23 graus e meio, tá? A partir do centro da Terra, se eu projetar uma linha aqui até o Equador Celeste, ele vai andar 23 graus para cima
e 23 graus para baixo. Então, eu vou ter uma faixa aqui, ó, uma distância que esse movimento aparente do Sol vai fazer ao longo do ano, tá? Beleza? Essa faixa aqui, pessoal, é a faixa chamada faixa zodiacal. Zodiacal. Se você olhar para o céu à noite, na sua cidade aí, de preferência que você vai para uma chácara, um lugar mais retirado, onde tem pouca iluminação das luzes da cidade, você vai ver uma faixa mais espessa, cheia de estrelas no céu, tá? Essa faixa aí é chamada faixa zodiacal, tá? Zodiacal, onde ficam as constelações, onde é mais nítido enxergar a olho nu, tá? Essa faixa aqui, tá? É isso aqui, ó, tá? Essa faixa aqui que está na esfera celeste. Bom, então a partir desta figura aqui, ó, dessa figura, essa bolinha azul aqui é o planeta Terra. Então nós sabemos que o Sol, que está no centro aqui da elíptica, certo? Ele está fixo, ele é o referencial aí, ele é o referencial. E é a Terra que se movimenta em torno do Sol. Essa figura de dentro aqui, ó. Pronto. Só que como você está aqui na Terra, pessoal, você enxerga o Sol aqui, ó. É como se, lógico, nós estamos parados aqui na Terra, né? Nós, seres humanos. A Terra está em movimento e nós estamos parados. Então você enxerga, esse movimento do Sol. Você enxerga o Sol movimentar, você não enxerga a Terra movimentar. É como se esse Sol estivesse sendo projetado lá na esfera celeste. Tá? É como se o Sol estivesse sendo projetado lá na esfera celeste, tá? Então tá aqui esse movimento aqui, ó. E aqui estão as constelações, os planetas estão aqui nessa esfera aqui, nessa parte aqui da esfera celeste, tá? Que é chamada de faixa zodiacal, tá? Essa linha aqui onde tem essa seta é chamada de eclíptica, é a trajetória da Terra em torno do Sol. Quando eu projeto essa eclíptica na esfera celeste, né? Você também tem esse mesmo movimento, tá? Só que você está enxergando o Sol projetado lá na esfera celeste. Mas, na realidade, quem está se movimentando é a Terra, tá? Pessoal, perguntem agora, tem alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Tá? Não entendeu? Eu vou explicar de novo. Vou tentar fazer uma outra maneira para você entender aqui. Oi? Pode fazer sim, Oswaldo, por favor. Tá, quer que eu explique? Tá, eu vou tentar aqui. Deixa eu só ver como é que tá os slides aqui para frente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ir no Paint, então, Marcos, e vou tentar desenhar isso aqui no Paint. Vocês estão vendo minha tela aí, turma? Sim, sim. Tá, tudo que você está fazendo aí no seu computador está aparecendo para a gente. Beleza. Então, olha só. Deixa eu fazer um sol aqui para nós. Faz de conta que isso aqui é o nosso sol. Vou pintar ele de... Pode ser laranja, né? Vamos pintar aqui o sol, então. Vou pegar essa cor aqui. Deixa eu pegar uma tinta mais grossa aqui. Pronto. Aqui é o nosso sol, né? Vamos desenhar a Terra. Estou tentando desenhar a Terra mais aqui.
A Terra é azul, segundo Yuri Gagarin, né? O astronauta russo. Tá? Vamos desenhar aqui o Equador. Vou pegar uma linha aqui. Rapaz, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a linha do Equador. Tá? Uma linha mais grossa, de repente. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Linha do Equador, e aqui está o eixo imaginário da Terra. Eixo imaginário. Tá? Deixa eu colocar essa Terra um pouquinho para cima, que ela ficou baixa. Estão enxergando o meu desenho, né, turma? Ok? Sim, estamos sim. Beleza. Bom, a nossa Terra, ela tem um movimento, então, de rotação. O que é um movimento de rotação? É um movimento que ela gira em torno do eixo dela mesma. Tá? Ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento da Terra que nos dá os dias e as noites, né? Imaginando agora que a Terra esteja parada aqui, girando só em torno do seu próprio eixo, então você vai ter o dia e noite, né? Então a Terra, ela gira de oeste, vou colocar aqui, ó, oeste, para leste. Aqui é norte e aqui é sul. Tá? Ok. Mas existe um outro movimento do planeta Terra que é chamado de movimento de translação. Translação. Transladar é de um lado para o outro. Então, ela tem um movimento de rotação e de translação ao mesmo tempo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para... pegar esse rosinha aqui para fazer aqui... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma eclíptica grandona aqui, mas que não vai dar certo não, tem que ser com lápis. Deixa eu pegar a linha, essa linha tá boa. Vou pegar aqui, ó. Tá. Então, aqui, pessoal, é eclíptica. Cara, acho que nunca mais eu consigo fazer um desenho desse aqui na minha vida, hein, Marco? O que você acha? Tá bom, né? Parecendo um ovo, né? Tá parecendo um ovo mesmo. Então é o seguinte, turma, ó. Essa eclíptica, certo? Esse caminho cor-de-rosa que a Terra faz em torno do Sol, isso aqui é real, é um movimento real, não é aparente, não, é um movimento real, tá? Ela demora quanto tempo para esse movimento aqui? Quem é que lembra? O de rotação em torno do eixo dela mesmo demora 24 horas. E quanto tempo que demora esse movimento aqui da Terra em torno do Sol? Quem é que se lembra aí, turma? 365 dias. Exatamente. E algumas horas. Quantas horas? Aí eu já não lembro, pô. Não é nem horas, são minutos, né? Não, é horas. 365 dias. Deixa eu pensar aqui. O ano bissexto é de 4 em 4 anos, né? Isso, exatamente. Então, a cada ano a Terra tem ganha 6 horas. deixa eu ver aqui. 6 horas. 6 horas. Então é 365 dias mais 6 horas. Aqui é dias.
dias, tá? Meu D ficou parecendo um O aqui, mas é dias, tá? Dias, 365 dias mais 6 horas, tá? Ok. A Terra, ela ocupa algumas posições interessantes ao longo do ano. Outra coisa, pessoal, tem uma distância um pouco diferente em alguns pontos dessa eclíptica aí, teve um padre alemão chamado Kepler, Johann Kepler. Ele era matemático, astrônomo e astrólogo, né? Ele é de 1400, se eu não me engano, 1400 ou 1400, né? O Kepler, ele fez um trabalho astronômico muito importante, tá? Ele desenvolveu 3 grandes leis, né? Primeira lei, eu não lembro qual é a ordem das leis, né? Mas as leis é o seguinte, os planetas se movimentam em trajetória eclíptica em torno do Sol, certo? E tem uma distância. Essa eclíptica não é uma circunferência perfeita. Ela tem um leve achatamento, de aproximadamente 5 graus de diferença, tá? Só que tem um ponto desse achatamento que é uma distância maior entre o Sol e a Terra. Essa distância maior é chamada de afélio. Também não precisa decorar esse nome, tá? Essa distância maior aqui é chamada de afélio. Deixa eu mudar a cor aqui da fonte aqui. Afélio, tá? Deixa eu só mudar aqui o tamanho da letra, ficou muito grandão. Ih, ficou muito pequeno. Aqui, afélio. Afélio é porque está afastado do hélio. Afélio é de afastado do hélio. Quem é o hélio? Quem é o hélio, pessoal? Hélio é o Sol. Então, afastado do Sol. Então, eu tenho um coleguinha chamado Hélio, né? Então, ele é o Sol, né? Hélio, né? Hélio é o rei Sol, né? Deus Sol. Afélio é afastado do Sol. E o ponto que está mais perto do Sol é chamado de periélio. Periélio, tá? Então, afélio é afastado e periélio é perto do Sol. Professor, mas esses nomes, não precisa decorar esses nomes não, tá? Não precisa decorar esses nomes, tá? Mais uma coisa importante que vocês precisam saber, pessoal, é que esse movimento aqui, ó, do Sol, da Terra, ele sai nesse sentido aqui, ó. Então, esse movimento é nesse sentido aqui, ó. Tá? Bom, percebam que essa inclinação da Terra aqui, ó, Pessoal, outra coisa muito importante, vocês têm que saber, eu disse que o eixo da Terra está inclinado, né? Essa inclinação é em relação a quem? Estou perguntando para vocês. Ao Sol? Então, essa inclinação, pessoal, é em relação ao plano do equador do Sol, tá?
Deixa eu desenhar aqui uma linha do equador do Sol, certo? Então, o Sol também tem o seu equador. Tá? Então, se eu prolongar esse plano aqui, ó, se eu prolongar esse plano, tá? Plano do equador do Sol, a nossa Terra está inclinada em relação a esse plano, tá? Pessoal, alguém não entendeu? Quer que eu explico de novo por que a Terra é inclinada? Aliás, perdão, em relação a que a Terra está inclinada? Tranquilo, professor. Muito fácil, Estou né? entendendo, Bom, sim. essa inclinação aqui, pessoal, ela é muito importante, porque ao longo do ano, de um ano, isso vai dar um movimento, movimento não, isso vai dar uma diferença de posição do Sol ao longo do ano. Como assim, professor? Olha só, se você pegar os raios do Sol, nesse ponto aqui, ó, você percebe que a parte de baixo, o sul, está mais para baixo do plano, está abaixo do plano. E a parte do norte está mais acima do plano. Ou seja, é como se eu pegasse a iluminação da Terra, se eu passar uma linha aqui, ó, eu vou passar uma linha preta aqui, ó, preta, né? Aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Opa. Rapaz, desenhar isso aqui no quadro fica tão fácil que vocês não sabem quanto. Espero que vocês estejam entendendo meu desenho, tá, turma? Então, olha só. Essa parte que eu tentei fazer a churada aqui de preto aqui, ó, é noite e aqui é dia. Dia. Vocês perceberam que no norte tem mais luz do que no sul? Você percebe que aqui, ó, aqui no sul tá mais escuro, tá? Tem pouca iluminação. E aqui, ó, o tanto que pegou de iluminação. Olha só, o polo norte até a parte escura. Olha só a linha aqui, ó. Então, a parte de baixo do sul, nessa posição ao longo do ano, certo? Você tem mais sol em cima e pouco sol embaixo aqui do planeta Terra. Alguém não conseguiu perceber isso que eu tô falando aqui? Quer que eu faça outro desenho? Oi, turma. Acho que não. Eu entendi, professor, não sei se colega. Eu também entendi. Então vocês têm que se manifestar aí, tá, pessoal? Olha só. Pessoal, no planeta Terra, onde tem mais sol, que estação do ano que é? Verão. Verão. Então, Para nós aqui, né? Não, depende do referencial, depende do hemisfério. Nesse caso aqui, eu estou falando do meu desenho aqui, tá, Marcos? Nesse desenho aqui, ó, a parte de cima aqui é chamada de verão. Então, aqui eu tenho verão. Verão. Se é verão no hemisfério norte, o que vai ser no hemisfério sul? Hein, pessoal? Inverno. Inverno. Tá? Se eu tenho verão no hemisfério norte, o hemisfério sul é inverno. Certo? Aí passaram-se 3 meses desse dia aqui, certo? Com verão. Aí chegou nesse ponto aqui, ó. Eu vou desenhar a Terra de novo aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir um buraco aqui na eclíptica aqui. Aí a Terra passou 3 meses aqui, ó. 3 meses a Terra chegou nesse ponto aqui, ó. Vou desenhar a Terra maior para poder... É a mesma Terra, só que isso, para ficar a mesma. Aqui.
tá? Aí eu tenho o meu equador, que é cinza. Pegar a linha do equador aqui. Pegar uma linha mais grossa, peraí aqui. Tá? E o eixo imaginário está aqui. Pronto. Pessoal, percebam que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, deixa eu até copiar essa terra aqui, cara, que essa terra ficou tão bonitinha. Só vou copiar e colocar no meu rascunho do lado aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V. Deixa ela aqui. Ela vai ficar paradinha aqui, eu vou copiar ela ali, ó. Não, eu já vou colocar ela agora ali. Pera aí, colocar ela aqui, ó. Aqui eu vou precisar dela aqui. Tá? Vou precisar dela aqui também, ó. Bem aqui. Pronto. Aqui. Aí a terra. Deixa eu apagar aqui. Esse ponto aqui. Eu vou colocar essa linha aqui. Ó, o professor tem que saber desenhar um pouco, hein? Quem for querer dar aula aí, tá? Não que eu saiba desenhar, né? Mas a gente dá os pulos aqui, né? Tá. Pessoal, antes de falar dessa posição aqui, ó. Daqui para cá passou 3 meses, mais 3 meses, 6, mais 3 meses, 9, né? Eu vou explicar esse ponto aqui que é fácil para entender. Ó, o Sol está iluminando essa parte, essa face aqui do planeta Terra, certo? Nessa posição aqui, ó, nessa posição, você vai ter uma distribuição de luz igual, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Essa face aqui que você está vendo aqui está de frente para o Sol. Nessa época do ano aqui, ó, eu tenho luz, a mesma quantidade de luz que chega no hemisfério norte e a mesma quantidade de luz que chega no hemisfério sul. Nessa época do ano aqui, pessoal, é como se o plano do equador do Sol coincidisse com o plano do equador da Terra. Tá? Tem uma intersecção bem aqui no meio que deixa eu fazer aqui, ó. Esse ponto de intersecção aqui, ó. Deixa eu tentar fazer tracejado aqui para não poluir o desenho. Certo? Ele coincide lá no centro do planeta Terra, tá? Então você tem um plano, os dois planos estão coincidindo. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui que vai mostrar esse plano aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo aqui o slide aqui, turma? Sim. Tá. Então, presta atenção nessa figura aqui, ó. Aqui é a esfera celeste, tá? Então, é como se a Terra estivesse bem aqui no meio. Você tem o plano da órbita da Terra, que é esse plano da órbita aqui, aquele desenho que eu estou fazendo lá. E você tem um plano do Equador, tá? Os dois estão coincidindo, tá bom? Agora vamos voltar lá na minha figura. Nessa figura aqui, ó. Nesse dia aqui, ó, nesse exato dia, certo? Que eu tenho luz igual no norte e luz igual no sul, marca uma outra estação do ano, tá? Só que eu quero mostrar isso aqui para vocês nessa outra figura aqui. Nesse lado de cada face que vocês estão vendo, eu tenho noite igual nos dois lados. Por quê? Porque o Sol está desse lado de cá, ó. O Sol está iluminando desse lado aqui da Terra. Esse lado aqui o Sol está iluminando, ó. Tá? Os raios do Sol. Então, nesse dia aqui eu tenho também, pessoal, eu tenho dias igual à noite.
tá? Quando o dia é igual à noite, tem um nome especial. É chamado de equinócio. Equinócio é equilíbrio, né? É de igual, né? Noites iguais, ou seja, o dia tem a mesma duração da noite. Tipo assim, se o brilho do sol durante o dia, vamos supor que durou 12 horas, então você vai ter 12 horas de noite, tá? Bom, então passando aqui 3 meses aqui, ó, depois do verão, aqui para o norte, tá? Depois do verão você tem o quê? Qual é a próxima estação? Quem é que se lembra? Outono? Outono. Não. Então, no norte, você vai ter outono. Cadê? Aqui. E no sul, Marcos? Verão, né? Outono. Não, você tem inverno, depois vem a primavera. Ah, é primavera. Primavera. Então, aqui embaixo você vai ter primavera. Certo? Ok. Essa época do ano aqui é chamada de equinócio. Você tem equinócio. Equinócio é noites iguais, tá? Então, nessa época do ano aqui é chamado de equinócio. Equinócio. Tá? Pessoal, se eu escrever alguma palavra errada, vocês me corrigem aí, tá? Professor, o senhor errou aí. Não tem perigo, não. Pode falar. Aí passou-se mais 3 meses. Mais 3 meses. Nós vamos ter o chamado solstício, né? Então, de novo, olha só agora aqui, ó. Vai ser exatamente ao contrário disso aqui, ó. Eu vou pegar e colocar uma linha imaginária aqui, ó, que vai separar a noite do dia. Faz de conta que tá retinha essa linha aqui. Deixa eu pegar uma linha mais grossa aqui para fazer de conta. Aqui. Rapaz, mas esse cara, meu Deus do céu. Faz de conta que é uma linha reta aqui, tá, turma? Aqui minha mão aqui não tá legal para descer essa linha reta, não. Aqui, ó. Então, essa linha preta aqui representa a noite. Eu estou fazendo. Então, aqui está noite, aqui é dia. Noite, aqui é dia, né? Bom, você percebe, pessoal, olha aqui o eixo imaginário da Terra, que você tem maior iluminação do Sol aqui embaixo e pouca luz do Sol aqui em cima, tá? Então, se você tem pouca luz aqui embaixo e muita luz aqui em cima, vai ser exatamente ao contrário desse lado de cá, ó. Ou só você seguir na sequência aqui, ó. Você tem embaixo, no hemisfério sul, você tem inverno, primavera. Se aqui tem mais sol, então aqui é verão. Então, embaixo você tem verão. Tá? Se no sul é verão, no norte é... O que é, pessoal? Inverno. Inverno. Cadê aqui é o texto? Aqui é inverno. Inverno. Tá? Aí passaram-se mais 3 meses. 3 meses. Tá? Tá? Então aqui você tem chamado de solstício, né? Solstício.
É solstício. Eu acho que é assim que escreve. Dá uma olhadinha se o professor não escreveu errado aí, tá? Aí você vai ter de novo o chamado de equinócio. Você vai ter outro equinócio aqui, ó. Equinócio, tá? Bom, se em cima é inverno, a próxima estação vai ser o quê? Inverno, outono, né? Você vai ter o outono aqui em cima. Aqui você vai ter outono. E embaixo era inverno, uma estação antes. Depois do verão. Depois do verão vem o quê? Inverno. Tá? Ok. Pronto. Aí, pessoal, estão as 4 estações, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, ao longo do ano. Então, você tem os 2 equinócios, os 2 solstícios, tá? Então, aqui você tem solstício, tá? Aí dependendo do hemisfério que você tiver, você vai ter solstício de inverno ou solstício de verão, tá? Deixa eu só ver aqui como que tá aqui a nossa situação, a solstício. Não tem o professor no solstício. Não tem U, né? Deixa eu mudar aqui então, peraí. Obrigado, tá? Deixa eu fazer isso aqui então, tirar esse U daí. Isso? Isso. Mas deixa eu voltar que ficou feio. Deixa eu só pensar uma coisa aqui, que eu quero dar um exemplo prático para vocês do que vai acontecer agora esses dias. É solstício. Tá. Equinócio. Acho que tá certo. Deixa eu só lembrar aqui. Tá. Pessoal, qual é o nosso próximo feriado no nosso calendário? Tiradentes. Tiradentes, isso. Dia 21, né? Antes do dia 21 tem o quê, Marcos? Da igreja. O Quaresma, né? Paixão, Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão. Isso, Sexta-feira da Paixão, né? Vamos olhar no calendário aqui, ó. Que dia que vai ser? Parece que é dia 15, não é dia 15? É dia 15, professor. Dia 15 de abril, Sexta-feira da Paixão, aí vem sábado de 16, aí domingo de Páscoa, né? Não é isso? Tem algum judeu aí na turma aí, judeu, ou evangélico, ou católico praticante? Quero fazer uma pergunta para vocês. Por que que no calendário judaico
tem esse feriado aí, tem essa comemoração da Páscoa? Porque marca o solstício, né? Isso, tá? Só que então eu errei aqui, Marcos. Então aqui, deixa eu pensar aqui, ó. Nós estamos no verão indo para o inverno, não é isso? Nós estamos no outono indo para o inverno, né? Nós estamos no outono. Então, peraí. Então, inverno. Então, eu fiz errado aqui, ó. Então, tem 2 invernos. Não, então tá errado aqui, ó. Verão em cima. Verão. Outono. Inverno. Aí, outono. Embaixo é inverno. Primavera. Peraí. Nós saímos do verão, não foi do verão? Verão. Aqui é outono. Na verdade, assim, depois do verão vem primavera, né? Peraí. Nós estamos em primavera. É verão, primavera, inverno. Não, Isso. Peraí. peraí. Verão em cima, inverno embaixo. Inverno. Depois do inverno vem outono. Aqui eu falei errado. Aqui é outono. É lá em cima, Oswaldo. Depois do inverno vem primavera, né? Primavera e vem verão, outono, inverno, primavera. Aqui Está embaixo, no hemisfério inverno. sul, hemisfério norte. No hemisfério norte, lá, ó, lá em cima. Aqui. À sua esquerda aqui, verão, aí verão vem primavera. Aqui é primavera, né? Não, peraí. Verão. Verão, outono, inverno e lá em cima que é primavera. Aqui. Isso. Isso, então tá certo. Então aqui é porque tem 2 outonos, então tá errado. Então deixa eu apagar aqui, tem razão. Pô, mas ninguém me corrigiu, eu fui dando aula aqui, por isso que tive que recorrer ao calendário judaico aí. Então é verão, outono, primavera, aliás, outono, inverno, primavera, né? Isso, exatamente. Primavera. 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 Então embaixo também está errado. Vamos corrigir aqui, ó. Tá. Tá. Então é verão, então é inverno, depois do inverno vem primavera, certo? Verão. Então aqui embaixo é outono, certo? Confere aí. Isso, exatamente. Então aqui é outono. Outono. Não vai aparecer, cara. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos conferir de novo. Embaixo, no sul. Inverno. Depois do inverno, primavera, verão, outono, inverno. No norte, verão, outono, certo? Inverno, primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Ok. Tá. Agora vamos ver aqui os equilíbrios. Essa palavra está no lugar errado também. Equinócio.
É noites. Então, ela tem que estar para cá. Equinócio. Deixa eu tirar aqui o solstício. Solstício, isso. Deixa eu tirar aqui o solstício. Aqui é solstício. Aqui é solstício. Aqui é equinócio. Pronto, agora está na ordem. Aqui é equinócio e aqui do lado de cá também é equinócio. Ctrl. Aqui. Tá. Ok. Pessoal, estão entendendo o que aconteceu aí? Lógico, o professor só errou, mas eu errei, mas a gente consertou. Esse movimento aqui é o movimento da Terra em torno do Sol, ao longo do ano. Esse movimento da Terra em torno do Sol, ao longo do ano, provoca as 4 estações do ano, tá? Beleza? Então, pessoal, então é o seguinte, ó, nós aqui no hemisfério sul, nós saímos do verão, fomos para o outono, certo? E vamos chegar no inverno, beleza? Dia 15 agora de abril, certo? Comemora-se a Páscoa. Então, a Páscoa, pessoal, a palavra Páscoa, do hebraico, judaico, lá da língua judaica, é pechá. Esse pechá não tem nada a ver com peixe, não. É a pronúncia da Páscoa, né? Esse pechá significa passagem. É a passagem, né? Que coincidiu com... Deixa eu só desligar aqui esse relógio aqui, esse barulhinho, deixa eu falar. Peraí. Perdão. Tá? Por conta disso que eu perguntei para vocês, que vai ter a Páscoa agora, né? Então nós estamos saindo do outono, né? Indo para o inverno, não é isso? Nós vamos chegar no outono e ir para o inverno, tá? Então, é mais ou menos essa data aqui, ó. Lá para o dia 15 de outubro, perdão, de outubro não, de abril agora, no próximo dia 15, né? Nós teremos esse solstício, tá? Deixa eu salvar essa figura aqui que eu... Ficou até legalzinha, né? Ctrl C, deixa eu colocar num slide aqui. Deixa eu... Vou colocar um slide a mais aqui. Espera aí. Ih, ficou grande, hein? Mas eu dou um jeito nela aqui, aguenta aí. Tá? Bom. Tudo isso eu fiz aí, pessoal, para explicar para vocês esse movimento aqui, ó, da elíptica, tá? Da Terra em torno do Sol, tá? Então, isso aqui é um movimento real, movimento real. Esse movimento do Sol que você vê durante o dia, fazer esse movimento de leste para oeste, tá? Isso é chamado movimento aparente, tá bom? Turma, vamos fazer um intervalo aí de 15 minutos? Ou 20 minutos, pode ser? Tá ótimo, professor. Ok, professor. Tá. Beleza. Beleza, deixa eu
Ok, só tomar um café, tomar um lanche, a gente já volta aí no banheiro, tá?